Glória a Deus. Bom dia, amados. Bom dia, Espírito Santo. Eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Querido Espírito Santo, eu peço a tua bênção para este momento, eu peço a tua direção para este momento, peço que tu venhas abençoar essa transmissão, certo, querido Espírito Santo, essa live, abençoa até mesmo essa energia, essa internet, esteja na direção, o mundo espiritual, que Espírito Santo, nós vamos estar tratando algo espiritual, algo que vai trazer graça, paz, vitória, livramento, prosperidade espiritual, emocional e profissional e material. Ô Espírito Santo de Deus, cuida dessas vidas, para essas famílias, para essas gerações, para a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Então, venha direcionar essa palavra, aquilo em relação ao mundo, em relação ao nosso país. Esteja na direção, Espírito Santo, tu conheces cada vida, cada mente, cada coração, o que cada um passa, o que cada um atravessa. Esteja na direção deste momento, Espírito. Fala, querido Deus, aleluia. Oh, glória, tu lebasto e bicanto, libasto e bicaia. Teminabia, sundecande, níbia, nábia, sundelábia, tequeto, yusomanaia. Tu sabes, Senhor, as pessoas que vão no decorrer deste dia ou algum outro dia. Tu sabes, tu és soberano, tu sabes os dias de amanhã. Tu sabes quantos vão vir hoje, mas tu sabes quantos vão vir outros dias, outros tempos, outras épocas. Tu sabes quanto tempo essa palavra vai estar gravada, quanto tempo ela vai estar na internet. Ô Espírito Santo, que quem acessar, angustiado, aflito, ou em uma guerra, numa batalha espiritual, que quando ouvir essa palavra, que essa palavra traga paz, consolo, direção, alerta, ensino, conforto para a alma, consolo, bicama, nábia, subcantoni, equetúbia, sábia, canta, nábia, suricaia, tu és Deus, tu és Senhor, soberano. Ele amana, subicaia, meu Deus, a Bíblia diz que tu és onisciente, ou seja, tu tens consciência de todas as coisas. Tu és onipresente, tu estás em toda parte, tu estás em todo lugar. Ele lambia, subcanta, nábia, canto, nebia, samanábia, suricanta, nábias, canta, nabassuricaia, Senhor, que essa palavra venha ser bênção para o Brasil, venha ser bênção para esta parte, venha ser bênção para a igreja do Evangelho Quadrangular e para toda pessoa, independente da placa da igreja, da denominação, ou de Amanábia, Suicante, Nimanábia, Sunicoma, Namassaia, seja algum cristão pentecostal, neopentecostal, ou tradicional, seja crente ou não, cristão, não, mas fala, graças a Deus que nos dá a vitória. Queridos, nós estamos hoje no capítulo de Gênesis. Nós terminamos ontem falando sobre Enoque. Em outra ocasião eu trouxe uma mensagem mais profunda acerca do Enoque, porque essas palavras, ó Deus, elas possuem um significado extraordinário, porque o Enoque, queridos, foi aquele homem que teve uma conduta santa, reta, em uma época, amados, onde a iniquidade tomava conta de todos. É como está hoje, gente, a iniquidade tem tomado conta, e o Enoque, ele pregava, queridos, contra a imoralidade que tomava conta de todos, tá, queridos? Além disso, ele pregava, né? Então, por tudo isso, querido, Deus o tomou para si. Esse período de coronavírus, há pessoas santas, puras, Deus tem tomado para si. Alguns talvez não vão suportar aquilo que vai acontecer no mundo, em nosso país, e o Senhor tem levado. Alguns talvez não estão
preparados. Há aqueles que talvez para a colheita. Há aqueles que às vezes o Senhor Deus tem levado exatamente para chamar a nossa atenção. Queridos, essa questão de coronavírus, é verdade, não são tão realistas, é verdade que a imprensa corrupta tenta, sim, derrubar o governo, é verdade que existem questões políticas por trás, é verdade que os números podem estar sendo alterados, sim, mas sabe de uma coisa, que esse Covid-19 é real, existe sim, mata sim, certo, queridos? Então, isso é importante. Pode estar havendo até exagero, pode, números falsos, pode, mas ele é real, ele mata, e é importante cuidar, tá? Por que que Deus tem permitido? Porque é como está aqui, ó, o Enoque andou com Deus. O exemplo de Enoque, queridos, deixa claro que mesmo vivendo em um mundo podre, queridos, onde as pessoas se entregam ao pecado, podemos ter uma vida santa da fé. Deus é o que explica Hebreus 11:5, que pela fé o Enoque andou com Deus, que pela fé você pode andar com Deus. E com a corrupção da raça humana, queridos, o que ocorreu? O Enoque anda com Deus, ele foi arrebatado, certo? E com isso, amados, Deus, ele chama Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. É da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Olha, ele tinha 500 anos. Ele gerou Sem, Cão e Jafé. Aí nós vamos entrar no capítulo 6, é o capítulo que fala, queridos, a corrupção geral do gênero humano. Os cetistas, que seriam os crentes, os cristãos, os evangélicos daquele tempo, acabaram se misturando com os cainitas, e as suas obras sendo iguais. É como hoje. Como é que está a obra da igreja cristã? Como é que está a obra do povo que se chama pelo nome de Deus, como cristão, servo de Deus? Será que é uma obra que tem agradado ao Senhor? Então, amados, no versículo 3 diz, então, aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O que é isso aqui? Os filhos de Deus eram exatamente os descendentes de Sete, chamados setistas, que eram o povo de Deus. Mas eles viram as filhas dos homens, ou seja, eles viram os descendentes de Caim. É como hoje, pessoas cristãs são cristãs, conhece lá a filha de pessoas que não servem a Deus, não tem temor. Ah, vamos casar, vamos dar em casamento, vamos juntar nossas trouxas, né? Só que aí é uma série de coisas. Você que é casado, você sabe do compromisso e da responsabilidade que é um relacionamento espiritual, emocional e físico. As consequências. Então, você que é casado ou que já foi, você sabe do que nós estamos falando. Então, disse o Senhor aí no versículo 3, Gênesis 6:3, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então Deus toma a decisão, olha, o meu espírito não vai ficar contendendo para sempre. Não contenderá. Ou seja, queridos, o Senhor nosso Deus não pleiteará para sempre com o homem, a fim de que este faça a vontade dele.
A Bíblia é clara, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas o homem não vai, Deus não vai ficar brigando com o homem a vida toda não, viu, queridos? É isso que ele está dizendo. Ele tomou uma postura, não vou ficar brigando com vocês, eu não vou ficar contendendo a vida toda. Assim é o nosso tempo, a nossa época. Deus ele não vai ficar contendendo, insistindo a vida toda, tá? O Senhor, queridos, ele é enfático quando diz que quem se dispuser a ouvi-lo, terá o Espírito dele para guiá-lo, instruí-lo, discipliná-lo e conduzi-lo a uma vida abundante a todos os sentidos. Queridos, quem convence o pecador é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha na mente do homem, viu? É o Espírito Santo de Deus que trabalha aí na sua mente, na sua alma. É ele que trabalha na mente do homem. Mas nós vimos a história do faraó. Deus falava, Moisés, o faraó endurecia. Deus falava, ele endurecia. Queridos, há pessoas que são assim, que quanto mais elas ouvem o evangelho, elas endurecem. Ela endurece. Quanto mais ela vê o avanço do evangelho, ela endurece. Assim, queridos, acontece. Por que é de praxe o cristão não concordar, não aceitar um sistema chamado comunismo? Porque o comunismo é assim, queridos. Todos os lugares que ele foi implantado, ele persegue mesmo o ensino, a pregação da palavra de Deus. E tem muito cristão, tem muito evangélico que não entende isso. Oxalá que isso nunca pode dominar o Brasil, embora nesses últimos anos já tenha sido implantado. E para tirá-lo agora não vai ser simples, não vai ser fácil. Mas é importante estar firmado na palavra de Deus, nos princípios de Deus, porque a luta, querido, não é contra a carne nem sangue, é contra principado, potestade, dominadores nos lugares celestiais. Certo, queridos? E então tem esse detalhe. Então, Deus ele diz assim, olha, o meu espírito não vai contender para sempre com o homem, não. Certo? O versículo 5 fala assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Ele viu que até o que passava na mente do homem era coisa má, era coisa ruim. Então Deus ele viu que a maldade, queridos, era grande, e desde que o pecado entrou, queridos, na humanidade, pela desobediência do Adão, a natureza humana se tornou má e corrupta, depravação moral, violência, idolatria, a carnalidade, a moralidade, a pornografia, a incredulidade. Queridos, o Senhor Jesus disse, um dos sinais foi esse, quando o mundo tiver que nem nos dias de Noé, e já está, queridos. Porque essa questão séria aí contra o nosso governante, independente se você apoia ou não, gosta, deixa que está aí ou não, mas é pelo menos uma pessoa voltada para a família. E Satanás, o alvo dele é destruir a família. É levar o homem a cometer todo tipo de torpeza, de imoralidade, de idolatria. Então, é sério, queridos. Essa guerra não é apenas aqui essa questão humana, não. Ela é espiritual. Por isso que é importante orar, clamar a Deus pela sua misericórdia. Então, amados, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 9, o apóstolo Paulo, ele nos alerta também, queridos, sobre isso, que os dias atuais
é como aqueles daquele tempo, certo? Então, no versículo 8, 9, Deus diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era um homem justo, perfeito em suas gerações, ele andava com Deus. Então, era um homem justo, diz a Bíblia. Era um homem íntegro, amados. Ele andava com Deus. Então, por ter esse caráter de alguém que andava com Deus num tempo de corrupção, ele não seguia a imoralidade daquele tempo, daquela época, queridos. Havia temor em Noé, obediência a Deus. Então isso fez com que Deus o escolhesse para uma missão, para uma tarefa, para dar início a um novo tempo, a uma nova era, uma nova época, uma nova humanidade, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 18 diz assim: mas farás uma arca, uma janela, aí Deus dá a medida a ele. No versículo 17, porque eis que eu trago um dilúvio de águas. Queridos, o mundo não sabia o que era dilúvio. Era onde ele foi considerado doido, porque o mundo não sabia. É como hoje, para o mundo é loucura esse negócio de aceitar Jesus. Paulo fala que aprove a Deus salvar o mundo pela pregação do Evangelho. Querido, é loucura, a pessoa está lá, divertindo e tal, chega alguém, ei, Jesus ama você. Coisa, isso aí que você está fazendo não é de Deus, muda a sua vida, a sua história, a pessoa, o quê? Mas eu vou perder esse mundo aqui. 18 diz, toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há vai expiar. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca tu, os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Preste atenção na ordem que Deus deu a ele. Entrarás na arca tu, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Depois eu vou falar mais sobre isso. Deus falou, está na arca. Você, teus filhos, depois a tua mulher, depois os filhos, as mulheres de teus filhos. Então, amados, Deus fala assim com Noé: contigo estabelecerei a minha aliança. Deus, ele anunciou o juízo. E após anunciar isso, queridos, sobre a terra, o dilúvio que iria destruir homens, mulheres, animais, tudo, crianças, todo ser vivente. Então, queridos, Deus, ele menciona a Noé que estaria fazendo com ele uma nova aliança, para que ele e a sua família fosse preservado. Então, amados, Noé, ele creu nas promessas de Deus. Querido, é muito importante isso. Crer nas promessas de Deus. Pode tudo estar ao seu redor pegando fogo, a nação, etc. Mas creia em Deus, creia nas promessas de Deus. Queridos, no capítulo 7, então, mostra que o Noé entra na arca com sua família. Noé fez conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. E no capítulo 7, depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo, olha só, diante de mim nesta geração. Deus, ele sabe se você é uma pessoa justa. Esse justo aqui, irmão, não é aquele, eu sou justo, eu sou bacana, eu sou honesto. Não. A Bíblia diz que nós somos justos pelo sangue de Jesus. Nós não vamos entrar no céu por causa da nossa justiça. Porque a nossa justiça perto do Senhor, mas ele sabe do seu coração. Se no seu coração você é uma pessoa justa. Certo, queridos? E a nossa natureza, Paulo fala em Romanos que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. O Senhor Jesus é que nos justifica, queridos, certo?
Nós não vamos entrar no céu por causa da nossa santificação, mas é por causa que o sangue de Jesus, ele nos justifica. Então, queridos, o versículo 5 fala assim: e fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenou também. Ele fez conforme Deus lhe havia ordenado. Eu quero perguntar a você, você tem vivido conforme Deus tem te ordenado? Você tem feito aquilo que Deus tem te ordenado? Aquilo que Deus tem falado contigo? Você tem feito? Porque a função do cristão, do crente, querido, do evangelho é isso. Esse é o desejo de Deus, que a gente faça aquilo que o Senhor, nosso Deus, nos tem ordenado. Ou de cama subiancate a lábia som de cama naia. Faça aquilo que o Senhor Deus tem lhe ordenado, tem falado contigo. Faça, ou de cama nábia som de caia. O Noé, então, ele fez tudo conforme Deus. Então, querido, esse é o grande segredo, queridos, para quem deseja ser bem-sucedido. 1 Pedro 3,20, Pedro também fala sobre isso, que nada, amados, agrada mais ao nosso Deus, queridos, do que a fé e a obediência incondicional à sua palavra. Muitas pessoas, elas querem obedecer a Deus, mas elas querem colocar condições. Bom, eu vou obedecer, mas, o Noé ele tinha que obedecer incondicionalmente. Obedeça a Deus incondicionalmente. Deus vai honrar você. Deus vai te dar graça e glória. Deus vai te honrar, vai te abençoar. Você vai ver. Tá ok, queridos amados? Então, queridos, quem crê de verdade não questiona, nem fica indefinido. Queridos, a obediência à palavra de Deus, ela salvará não apenas nós, queridos, mas também a nossa família, como a família de Noé foi salva. Aí nós vemos aí que o dilúvio chegou, aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, olha só, ele estava com 600 anos. No mês segundo, aos 17 dias do mês, se romperam todas as fontes do grande abismo. E houve chuva de 40 dias e 40 noites. No mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã, Jafé, suas mulheres e as 3 mulheres de seu filho. Ele entrou na arca do jeito que Deus mandou. Ele, os filhos, a sua esposa e as mulheres de seus filhos. Certo? Queridos, louvado seja Deus. Então nós vamos parar por aqui. Amanhã a gente continua. Então guarde bem, queridos. O Espírito do Senhor não vai contender para sempre, não. Então vamos aproveitar enquanto nós temos o Espírito Santo aqui conosco, que é nosso amigo, é nosso conselheiro, é nosso consolador. Ele nos guia. Vamos aproveitar a presença desse Espírito de Deus maravilhoso e andar na presença de Deus. Querido Deus, a tua palavra diz que o teu Espírito não contenderá para sempre com o homem. A tua palavra diz que essa terra que foi destruída pela água, ela está guardada para um dia ser destruída pelo fogo. Meu Deus, o Senhor Jesus deixou claro que quando o mundo tivesse como nos dias de Noé, é sinal que ele estaria vindo. E nós sabemos que o mundo está como nos dias de Noé. A corrupção é grande, a trama é grande. Senhor, nesse momento que o mundo atravessa, há a possibilidade desta bactéria ter sido algo de laboratório. Então a gente vê assim a maldade. Meu Deus, os planos que têm sido feitos até mesmo para derrubar nosso governo, a gente vê as maldades do homem. Então que o Senhor use de graça, de compaixão, de misericórdia,
guarde a tua igreja, guarde o teu povo, guarde, meu Deus, aqueles que se chamam pelo nome. Inclina teus ouvidos, ó Pai, aqueles que têm orado, jejuado, aqueles que têm clamado de madrugada. A tua palavra diz que os que te buscam de madrugada te acharão. Ouça, Senhor, aqueles que têm buscado ao Senhor, que têm pedido ao Senhor misericórdia. E eu peço misericórdia do Brasil, misericórdia do nosso governante. Eu sei que a impiedade é grande, misericórdia. Senhor, eu sei que independente da direção do homem, vontade do homem, eu sei que o Senhor tem planos para nós, para a tua igreja, planos para Israel. Eu sei que tudo está culminando para a revelação do anticristo, mas também isso é sinal de que o Senhor Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E eu oro, Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas o Senhor é um Deus de plano, de propósito, de misericórdia. Senhor Deus, eu oro para que prevaleça a tua vontade, assim como o Senhor levou Noé arrebatou, ó Deus amado, o Enoque, antes de vir. O Senhor é Deus para arrebatar a igreja do Senhor antes que esses maus dias. Tua palavra diz que por causa da tua igreja o Senhor iria abreviar tais dias. Senhor, nós vemos também que mesmo quando chegou a justiça do Senhor, o Enoque foi arrebatado, mas o Noé, o Senhor o salvou através da arca. Pai, Cristo é a nossa arca de salvação. Nós cremos em Jesus como o Senhor, nosso Salvador. Então, Pai, salva-nos, 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 salva. Tua palavra diz que o teu Espírito não vai contender para sempre com o homem. Eu sei que o teu Espírito tem falado com nossos familiares, tem falado com a nossa família. Eu sei que o teu Espírito tem falado com o brasileiro. E o Senhor Jesus deixou claro que ele voltaria quando o Evangelho fosse pregado a toda a face da terra. Senhor, há lugares que a tua palavra precisa chegar para que se cumpra e o Senhor Jesus venha. Senhor, oxalá que através da própria internet a tua palavra possa chegar a esses locais. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, dai-nos um bom dia, guiai-nos pelas veredas da justiça. Querido Espírito Santo, nos ajude puro, nos ajude a manter um coração íntegro, temente a Deus, nos ajude a viver como pessoas separadas para teu reino, escolhidas, e que o teu Espírito nos fortaleça para que até a vinda do Senhor possamos divulgar o reino de Deus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Meu querido, minha querida, compartilhe essa palavra, porque ao compartilhar, você vai dar oportunidade para que os seus amigos, você vai dar oportunidade para que os seus parentes do Face, você vai dar oportunidade para que centenas de pessoas tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Um beijo no teu coração, bom dia mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus.